Será que eu uso at the end ou in the end? Well, hey, hello guys, how are you? E aí pessoal, tudo bem? Alguma vez você já ficou na dúvida sobre qual dessas expressões usar no inglês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a diferenciar o at the end e o in the end e como usar essas expressões na prática. Vamos começar com at the end. O at the end significa no fim ou no final de algo. E ele é usado para se referir à parte final de alguma coisa. Então, por exemplo, se você estiver contando sobre um filme e você quiser falar de alguma coisa que aconteceu no final desse filme, por exemplo, você vai usar o at the end. Por exemplo, se você disser no final do filme eles ficaram juntos. No final do filme ficaria em inglês at the end of the movie. Ou então, vamos supor que você está falando de uma festa e você está contando alguma coisa que aconteceu no final dessa festa. Por exemplo, a luz acabou no final da festa. No final da festa, em inglês fica at the end of the party. Se você estiver falando de um curso, algo que aconteceu no fim do curso, em inglês fica at the end of the course. E aí você pode ter, por exemplo, no fim do jogo, at the end of the game, no fim do livro, at the end of the book, no final da rua, at the end of the street. E da mesma forma, pessoal, se vocês estiverem falando da parte final, de momentos específicos no tempo, como por exemplo, no fim do dia, no fim do mês, ou no fim do ano, você também vai usar o at the end. Por exemplo, se você disser ela vai viajar para a Europa no final do ano. Esse no final do ano, em inglês fica at the end of the year. Ou então se você disser que ele chegou satisfeito no final do dia. No final do dia, em inglês fica at the end of the day. E assim por diante. No fim do mês, at the end of the month. No fim de, por exemplo, janeiro, no final de janeiro fica at the end of January. No fim do semestre, at the end of the semester. No fim do ano, at the end of the year. Ok? Então, olha alguns exemplos com o at the end. There was a heavy rain at the end of that day. Quer dizer, teve uma chuva forte, pesada, no fim daquele dia. The players shook hands at the end of the game. Os jogadores se cumprimentaram no final do jogo. Ou então, I'm going to travel at the end of this year. Eu estou indo viajar no final desse ano. E uma coisa importante que vale a pena dizer, pessoal, é que o at the end vem sempre seguido da preposição of. Você tem então o at the end mais of e depois o objeto, como nos exemplos que eu dei para vocês. Então você tem at the end of the day, at the end of the book, at the end of the movie, at the end of the lecture. Ok? Agora vamos falar sobre o in the end. O in the end significa no fim, no final ou ainda por fim. E ele é usado para dizer como foi o resultado final de uma situação. É por isso que ele tem um sentido, ele tem um foco, ele tem uma ideia, um uso diferente do at the end. Enquanto o at the end se refere à parte final de alguma coisa, o in the end se refere a como foi o resultado final de uma situação. Por exemplo, se você disser assim, nós tivemos muitos problemas com o nosso carro. No final, nós o vendemos. O no final nessa frase tem a ver com o resultado de uma situação, que no caso foi o nosso carro, que dava muitos problemas, e por fim, no final, quer dizer, o resultado, a consequência foi a venda do carro. E aí em inglês, por exemplo, essa frase poderia ficar assim: We had a lot of problems with our car. In the end, we sold it. Ou então, por exemplo, se alguém disser que uma pessoa tinha ficado cada vez mais zangada e por fim ela parou de falar com uma outra pessoa. Quer dizer, o resultado final dessa situação foi alguém parar de falar com uma determinada pessoa. Então você poderia dizer assim em inglês:
He got more and more angry. In the end, he stopped talking to her. Então notem bem, pessoal. Nesses exemplos, o in the end foi usado e não o at the end. Isso porque o foco, a ideia, não foi falar sobre a parte final de alguma coisa, mas sim do resultado final de alguma situação. Olhem mais esses exemplos com in the end. Se alguém disser assim: They wanted to cook at home, but in the end, they decided to eat out. Quer dizer, eles queriam cozinhar em casa, mas por fim eles decidiram comer fora. Ou então, At first, we didn't get along very well, but in the end, we became very good friends. Quer dizer, a princípio, nós não nos demos muito bem, mas no final, por fim, nós nos tornamos muito bons amigos. Então, para resumir para vocês, pessoal, o at the end, que significa no fim ou no final de algo, é usado para falar da parte final de alguma coisa. Como, por exemplo, se eu disser assim, I worked out at the end of the day. Quer dizer, eu fiz exercícios físicos no fim do dia. Ou então, there's a surprise at the end of the book. Quer dizer, tem uma surpresa no fim do livro. E o in the end, que também significa no fim, no final ou por fim, é usado para se referir ao resultado de uma situação. Ou seja, como uma situação que vinha se desenvolvendo acabou, como que ela terminou no final. Como, por exemplo, in the end, we decided to stay home. No final, nós decidimos ficar em casa. Ou então, he agreed with her in the end. Quer dizer, ele concordou com ela no final. Então esse é o at the end e o in the end do inglês. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you next time!